Muito bem, o meu nome é Nivaldo, é um prazer falar convosco através deste vídeo. Estamos a falar sobre a vida. Qual é o ponto de vista de Deus sobre a vida? Bem, segundo a Bíblia, muitos versículos da Bíblia mostram qual é o ponto de vista de Deus sobre a vida humana, incluindo a de um bebê que ainda não nasceu. Ora bem, vamos ver. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 9. Quero ver? Gênesis, capítulo 9 e o versículo 6. Então diz assim: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois Deus fez o homem à sua imagem. Então, mostra a gravidade da situação. A vida é tão sagrada para Deus que ninguém pode atirar. Ninguém pode atirar. Se tu tirares, olha, o seu tem que ser tirado também. Tem que ser tirado também. Este não é ponto de vista das nações, nem dos governos, nem dos humanos. Mas este é o ponto de vista de Deus. Segundo Deus, que Ele nos revelou na sua palavra. Dá para entender? Muito bem. Outro aspecto, Salmo, número 36. Salmo 36 e o verso 9. 36:9 diz assim: Contigo, ou seja, com Deus, contigo está a fonte da vida. Graças à tua luz podemos ver a luz. Então aqui a Bíblia fala que Deus é a fonte da vida. Então Ele é que dá a vida. A minha mãe não me dá vida, o meu pai não me dá vida. Não. Deus é que é a fonte da vida. Agora, Ele usa o meu pai e a minha mãe como meios para transmitir-me a vida. Então, nenhum ser humano é a fonte da sua própria vida. Portanto, eu estou vivo, não é? Mas eu transmiti a vida a mim mesmo? Claro que não. Isto veio por outro. Portanto, a minha vida é-me dada, é-me concedido por outro. Eu não participei em nada para a minha própria vida. Dá para entender? Eu não fiz a mim mesmo. Então a Bíblia está a dizer, Deus é a fonte da vida. Dá para entender? Por isso que ela é sagrada. Deus é que manda. Ele é que faz as leis, Ele é que estabelece as normas sobre a vida. Portanto, se vem dele a vida, Ele é que deve fazer as leis ou as normas sobre a vida. É ou não é? Se você for honesto e sincero, vai reconhecer isso. Se não, não. De modo que, para Deus, todas as vidas são preciosas, incluindo a vida de um bebê no útero da mãe. Por isso, tirar de propósito a vida de um bebê por nascer é o mesmo que cometer assassinato. Olha o que é que a lei de Deus dizia em Israel. Êxodo, capítulo 21. 21, versículo 22 e 23. Vamos começar do 20. 21, Êxodo 21, versículo 20 a 23. Então diz assim: Se um homem ferir o seu escravo ou a sua escrava com um pau e o escravo morrer pela sua mão, o escravo será vingado. 21. Contudo, se ele sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, porque foi comprado com o dinheiro do seu senhor. 22. Se homens lutarem entre si e ferirem uma mulher grávida, e ela dar à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou
o acidente pagará a indenização que lhe for imposta pelo marido da mulher, e ele deve pagá-la por meio dos juízes. Porém, 23. Se houver um acidente fatal, dar-se-á vida por vida. Lá está aquela coisa, vida por vida. Ou seja, dois homens fazem uma guerra ao pé de uma mulher grávida, batem na mulher e a mulher aborta o filho, sai o filho. Se o filho ficar vivo, olha, tem que pagar. Tem que pagar uma indenização. Se morrer, é vida por vida. Olha só como é que Deus considera que a vida é sagrada. Tinha que ser vida. O caso era levado para o tribunal, o juízo. Era vida por vida. Não é? De modo que vamos tentar responder a 3 perguntas importantes. Quando é que a vida humana começa? Será que Deus perdoa alguém que já fez um aborto? Será que o aborto é errado se a vida da mãe ou do bebê estiver em risco? Também é interessante que a Bíblia também ensina isso. Agora, quando é que a vida humana começa? Para Deus, a vida humana começa no momento da concepção. Deus refere-se várias vezes a um bebê, por nascer, como uma pessoa distinta. Por exemplo, vamos ver um exemplo que mostra que Deus não faz distinção entre a vida de um bebê no útero materno e a de um bebê que já nasceu. Não há distinção. O bebê está lá dentro no útero, é sagrado para Deus. Já nasceu. É sagrado para Deus, não há distinção. Quer esteja dentro, quer esteja fora. É a mesma coisa para Deus. Note. O rei Davi, por exemplo, vamos ver o Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, 16. Então diz assim. Está a falar sobre o rei Davi. Foi o rei Davi que escreveu isso. Inspirado por Deus, é claro. Os teus olhos viram até mesmo quando eu era um embrião. Todas as suas partes estavam escritas no teu livro, no que diz respeito aos dias em que foram formadas, antes de qualquer uma delas existir. Então o ponto aqui é, o rei Davi diz, os teus olhos, os olhos de Deus, viram até mesmo quando eu era um embrião. A Bíblia diz. Ou seja, quando Davi era um embrião, já era considerado uma pessoa já, antes de nascer. Era uma pessoa. Antes dele nascer, um embrião, olha só. Então quer dizer que a Bíblia claramente fala que a vida começa na concepção. Ponto final. Este não é o ponto de vista das nações, não é o ponto de vista dos médicos, do Joaquim, da Maria. Não, este é o ponto de vista de Deus, da Bíblia. Quer você concorde, quer não. Ponto final. Outro aspecto. O profeta Jeremias. De modo que Davi, neste caso, Davi já era considerado uma pessoa antes dele nascer, isto é, sendo um embrião. A Bíblia é clara nesse aspecto. De modo que não é preciso ficar inventando coisas quando é que pode ser considerado ou não. Bom, para os homens, mas para Deus não. Jeremias. Profeta Jeremias. 5. Capítulo 1, versículo 5. Então diz assim. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes de nasceres, eu já te tinha santificado. Fiz de ti um profeta para as nações. Jeremias 1, 5. Então, o que é que nós depreendemos daqui?
ainda antes do nascimento do profeta Jeremias, Deus já tinha planos para lhe dar uma missão especial. Então, ele já era considerado uma pessoa antes de ser concebido. Então, antes da pessoa nascer, ser humano de carne e osso, antes de nascer já é considerado uma pessoa para Deus. Para Deus. Então a vida começa no feto, no embrião, aliás, no embrião. No momento da concepção. Aí começa. Também escritores bíblicos, Lucas, vamos ver o Evangelho, tenho que despachar aqui. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Então podemos ver aqui que o apóstolo Lucas, ele usou, ele que era médico, usou a mesma palavra grega para descrever tanto um bebê por nascer, como um bebê recém-nascido. Note, Lucas 1,41 diz assim. Está a falar de uma visita de Maria. Espera aí. 1,41 diz assim. Quando Elizabeth, está a falar daqui de uma visita que Maria fez à sua prima Elizabeth. Então diz assim. Quando Elizabeth ouviu o cumprimento de Maria, o bebê no seu ventre pulou. E Elizabeth ficou cheia de alegria. Então, a Elizabeth estava grávida e o bebê estava no seu ventre. Então a Bíblia chama de bebê aquilo que está no ventre. Bebê. Ora bem, começa na concepção e é chamado bebê. Dentro do ventre. É chamado bebê. Nota agora, no versículo, no capítulo 2 de Lucas, 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Então diz assim. E este será o sinal para vocês. Encontrarão um bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Também esta palavra bebê é usada agora para recém-nascido. Então, quer recém-nascido, quer no ventre da mãe, é chamado bebê. Então a vida começa lá dentro, não cá fora. Lá dentro, isto é, no momento da concepção. Este é o ponto de vista da Bíblia. Não é assim? Por isso, espero que possam meditar e considerar seriamente este assunto.